A paz do Senhor Jesus, família Deja. Bom dia, um bom domingo para você e para sua família. Muito bom ter você aqui novamente na nossa aula. Hoje nós vamos ter continuidade da nossa aula com a nossa missionária Joelma. Prepare o seu coração, prepare aí um papel, um caderno, uma caneta para você fazer anotações que vão dar destino para a sua vida, tá bom? Vamos fazer uma oração. E logo após a missionária Joelma estará aqui trazendo mais uma parte da palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor eterno Deus, Pai de poder e de glória, nós pedimos a Ti, Pai amado, que nesta manhã de domingo, Senhor, o nosso coração e a nossa mente venham estar abertos, ó Pai, para receber de Ti, Senhor eterno, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, usa a missionária Joelma nesta manhã, como o Senhor já tem usado, Senhor, em outras vezes, para que ela venha ser um instrumento, Senhor amado, dos céus, Pai, para mudar a nossa vida, Senhor, para nos lapidar e nós continuarmos seguindo, Pai amado, rumo ao nosso propósito que é junto a Ti, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, enche o nosso coração, enche a nossa mente da Sua sabedoria e fala com cada um de nós, Pai. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, que a graça do Senhor, comunhão do Espírito Santo, a virtude de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Essa manhã é uma manhã escolhida para o Senhor, pelo Senhor, para nos proporcionar vida. Então, sinto-me honrada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando a vocês aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Como disse nosso amigo, nosso irmão, prepara aí seu caderno, prepara aí seu lápis, porque a gente vai usar bastante a nossa Bíblia. Nós estamos aqui, como para quem ainda não sabe, estamos seguindo aqui o livro Uma Vida com Propósito. Estamos já no dia 26, lição número 26. E esse bloco é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E se tornar semelhante a Cristo segue assim algumas etapas, alguns padrões. E hoje nós vamos aprender que para se tornar semelhante a Cristo, eu tenho que crescer também na tentação. Então, crescendo por meio da tentação é o tema da nossa lição de hoje. E eu convido você a ficar bem atento, porque a tentação tem sido uma das armas que o inimigo tem usado para nos derrotar, para acabar com a nossa fé, para destruir a nossa confiança. E tem crentes tornando-se vulneráveis à tentação, sendo que a tentação ela não tem que me derrotar, ela tem que me tornar forte. E entender isso é um processo, porque eu só entendo que a tentação não é porque eu sou um homem fraco, quando eu venço-a. Então vamos entender como procede isso aqui. Crescendo por meio da tentação. Em Tiago 1:12, ele diz assim, ó: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. O que é a tentação? O que entendemos por tentação? A palavra tentação, ela é falada assim em todos os meios, né, sociais, todos os meios. Todo mundo usa, isso é uma tentação. É comum você passar por uma pizzaria, ou a delícia da tentação. Então, a palavra tentação, ela sempre nos remete ao pecado, sempre nos remete àquela coisa que não consigo resistir. Exatamente isso mesmo, é um estímulo a um pecado ou a uma ação imoral. Então, a tentação, ela é um estímulo que eu vou pegar ou não. É uma atração para alguma coisa proibida. Então, tudo que me estimular para o proibido, tudo aquilo que me estimular à desobediência, tudo aquilo que o final dele será desobedecer a Cristo, ela me serve de tentação.
Irmãos, é qualquer coisa. Qualquer coisa que faça com que no final, o produto final seja a desobediência, ela é uma tentação. Então, entender isso vai facilitar o processo de caminhada com Cristo. Porque se eu vejo que aquilo me é mal, eu não preciso parar para confirmar que ele vai me destruir. Se aquilo me traz um desejo compulsivo, então eu não tenho que parar para olhar. Porque é uma tentação. É uma arma que o diabo usa para te tirar do foco. E é importante entender que toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Olha que paradoxo. Toda tentação ela é uma oportunidade para que você faça o bem, para que você seja abençoado. A tentação me abençoa, porque ela me torna forte, ela me faz crescer, ela me traz o caráter de Cristo. Ela faz com que eu seja semelhante a Cristo. Então é muito interessante entender isso, porque eu preciso, primeiro, identificar a qualidade de Cristo. Então a qualidade principal do caráter de Jesus é os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo ele controla a nossa vida, ele vai produzindo em nós esse fruto. E esse fruto tem aí as suas virtudes. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Este é o fruto do Espírito. Que dentro dele... Então imagina aquela mexerica. Casquinha está lá e quando você abre, você encontra essas virtudes. O Espírito Santo hoje convida-nos a pedir para Ele: Senhor, dá-me o fruto do Espírito. Porque quando eu desenvolvo o fruto do Espírito, eu tenho essas qualidades do caráter de Cristo, que faz com que a tentação chegue até mim, produza em mim força e eu saia cada vez mais vitorioso. Então, todas as vezes que eu sou provado pela tentação, eu tendo a base, o fruto do Espírito, eu saio vitorioso. Quando eu vejo em Lucas 6:27, olha lá o que diz Lucas 6:27. Ele diz assim, 6:27 diz assim: mas a vós ouvis, eu digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Isso é muito difícil, porque amar quem me é legal, quem é bom, quem é agradável, aquele que está sempre me elogiando, está sempre me abençoando, é muito fácil, é natural. Mas o oposto disso é amar quem me aborrece, amar quem me bate, amar quem está sempre me puxando o tapete, amar aquele que está sempre desagradável. Eu falo uma coisa, ele distorce. É esse que eu tenho que amar. Isso que produz em mim o fruto do Espírito. Esse que é o amor do fruto do Espírito. Não é o amor que é só, meu amiguinho, não. O amor do fruto do Espírito é exatamente o contrário. É amar quem eu não posso amar, que não dá para amar. É olhar, e detalhe mais importante, é olhar para Ele e orar por Ele, e pedir a Deus pela vida dEle, abençoar a vida dEle, mesmo que Ele está destruindo a minha. Isso é fruto do Espírito. Quando eu estou em plena guerra espiritual, tudo acontecendo, aflição abatendo, no fruto do Espírito, eu tenho paz dentro da tormenta. Então, quanto mais eu estou na tormenta, mais tranquilo eu estou, porque eu confio naquele que fez a promessa que vai me tirar da tormenta. Isso é fruto do Espírito, é ter paz na tormenta, é ter alegria em pleno caos. É ser temperado quando tudo tá contra isso. Eu ter a temperança, é eu saber chegar, é eu saber colocar ali a palavra certa. Ser manso quando não tem a possibilidade de ser manso. Isso é fruto do Espírito. Então é exatamente isso. Deus ele vai recorrer a situações opostas para que cada fruto ele nos permita escolher. Eu posso amar quem me odeia, ou eu posso simplesmente odiá-lo também. Eu posso ficar na loucura quando eu estiver no meio da aflição, ou eu posso sentar e ter paz. Você escolhe. Então, a tentação ela é exatamente isso. Ela te é colocada em sua frente, e você escolhe. Que atitude eu tomo quando eu sou tentado?
Isso é muito, é a mensagem, é assim, a pergunta de hoje, que atitude eu tomo, eu vou tomar quando eu sou tentado, porque a tentação vai vir. É mistério que você seja tentado, você precisa ser tentado, você precisa ser provado, precisa passar num teste para que a sua fé se fortaleça, ou não, você escolhe. Então a lição de hoje, ela me ensina que cada vez que eu derroto uma tentação, eu torno-me um pouco mais semelhante a Cristo. Vamos tentar entender então como é que essa tentação ela se manifesta na minha vida, para que eu possa derrotá-la. Entender como a tentação vem, fica mais fácil de eu derrotar. Vamos entender? Primeira coisa, desejo. O diabo ele não muda o truque dele, as estratégias dele é a mesma. Desde sempre, ele só coloca uma roupagem nova. Desde lá do Éden, o diabo usa as mesmas estratégias, porque o homem continua cometendo os mesmos pecados, os mesmos deslizes. Então ele não está precisando mudar a estratégia, mas eu e você fomos chamados hoje a perceber a aproximação do inimigo e nos defendermos com a arma que é a palavra, a nos defendermos e a corrermos da tentação. Então vamos lá. Primeira coisa que faz com que eu seja tentado é a identificação do desejo. Vamos lá? Mateus 6 e 22. Olha o que diz Mateus 6 e 22. Aleluia. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha que pesado esse negócio. Então os meus olhos, por ser a candeia do meu corpo, ele conta para o inimigo aquilo que é o meu desejo, aquilo que me é tentação. Eu preciso que você entenda que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Isso é fato, está na Bíblia. Mas também está na Bíblia que o inimigo está ao seu derredor, bramando, rugindo, esperando para te tragar. Então, assim como você tem o anjo do Senhor o tempo todo ao seu redor, você também tem um inimigo ao seu derredor o tempo todo, anotando, perseverando, ali descrevendo você, te analisando para te derrubar. Não perca esse foco, não perca isso de vista. Assim como o anjo do Senhor te guarda, tem um inimigo o tempo todo também anotando para saber onde te pegar, onde tem uma brecha. E a primeira brecha que você der, a primeira vislumbrada, ele percebe, opa, aquilo atraiu. Os olhos é muito importante. Aquilo atraiu. Eu olhei uma vez, o problema não está na primeira, Billy Graham já dizia isso, que o primeiro não está na primeira olhada, e sim na segunda. É o segundo olhar que modifica o negócio. Porque o primeiro olhar, ele é involuntário. Passou, olhou, involuntário. Mas quando eu retorno o olhar, me atraiu, me chamou a atenção. Tentação aconteceu. O inimigo detectou. Pronto, é o ponto que ele vai usar. Te atrair. Então, a primeira vez que eu olho, eu vejo isso lá em Eva. Com certeza, ela passou várias vezes e olhava para aquela fruta. Devia ser uma fruta muito atraente, muito bonita. Ela olhava para a fruta e passava, mas sabia que ali tinha uma proibição. Não vou, não quero. Nem pensou na cabeça dela em pegar e comer. Eu tenho certeza que ela não pensou em comer, mas a fruta estava lá, atraente, brilhante, linda. Ela passava e olhava. O diabo detecta. O inimigo detectou o olhar de atração para aquela fruta. Aí começa, então, o processo de tentação. Então, vamos lá. Começa no olhar. Então, olhei, detectei, olhei de novo, o inimigo percebeu, desejo detectado. Aí começa, então, a trabalhar em minha mente. Irmãos, isso é muito importante, porque a primeira coisa que acontece, o primeiro lugar que ele vai lançar é na sua mente. Ele só lança o pensamento.
O inimigo não tem acesso a você. Você não está endemoniado. A Bíblia fala que ele vem devagarinho e solta flechas, solta setas em você. Então, você vai deixar pegar ou não. A seta ele vai lançar. E vai ficar esperando para ver se essa seta vai germinar em você. Então, escuta esse processo, porque essa lição ela continua domingo que vem, para você entender o restante. Mas então, se você entender esse princípio, já salva a nossa vida. Por quê? Ele vai lançar. A partir do momento que ele lançou a seta, e vai ficar esperando para ver em que momento essa seta vai atingir. Como é que você reage à seta? Marcos 7, olha o que diz Marcos 7, 21, olha só. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, saem os adultérios, saem as prostituições, saem os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Escuta esse negócio. Tudo está dentro de mim. Todos esses males estão dentro de mim. E de repente o diabo, ele só precisa lançar a seta. Porque já está em mim esse desejo involuntário. Eu já tenho em mim essa propensão ao pecado. Eu olhei, o diabo viu que aquilo me atraiu, seja qualquer coisa, irmãos, seja qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente uma coisa sexual, não, às vezes é um desejo de ser amado. Não é uma coisa boa? Tudo é uma coisa boa. Todo mundo concorda comigo que, poxa, com vontade de ser valorizado, com vontade de ser amado, com vontade de ter alguém. Aí passa um casal ali, se é namorado, você olha aí, nossa, que vontade de ter isso. Automaticamente. Não é, aparentemente é um desejo comum, normal. Mas quando eu olho de novo, aí o inimigo lança em meus pensamentos. Aí começa o lançar em meu pensamento. Tá vendo? Você não tem. Por que você não tem? Presta atenção. Isso também te pertence. Olha, se você quiser, por que não? É o que aconteceu com Eva. Quando ela olhou, o inimigo percebeu, detectou essa presença dessa vontade de Eva. Ele começou então a trabalhar nisso, conversar com Eva. Muito interessante é que logo em seguida, quando eu vejo em Tiago 1, que é um dos versículos que trabalha a tentação, Tiago 1, 14, 15, é o versículo que trabalha, acho que é o que mais trabalha a tentação em toda a sua forma. Olha só, Tiago 1, 14, 15. Mas cada um é tentado. Ele é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, vamos entender esse processo aí, porque é a forma que a tentação se manifesta. Primeiro passo, eu olho, eu desejo. Então, começa aqui. Eu sou tentado quando eu paro para olhar. Aí vem o segundo passo. Eu sou atraído. Aí o diabo começa, aí eu paro então, quando eu sou atraído pelaquela coisa que despertou o meu desejo, o diabo, eu começo a parar para conversar com a serpente. Que foi o pecado de Eva. Ela, nesse momento, ela para conversar com a serpente. Começa a dialogar com a serpente. Ou seja, quando eu começo a deixar que aquele pensamento que até lá era tão inocente, nossa, eu queria só ser amado. Oxe, eu queria só aquilo. Nossa, por que eu não posso ter aquilo? Que eu seja diferente dele? Por que ele subiu no ministério ou não? Por que ele foi consagrado ou não? Ou porque ela está regendo ou não? Ou por quê? Eu era tão inocente. Poxa, eu queria tanto. Nossa, Senhor, eu queria tanto. Tão inocente. Mas quando o diabo lança, eu começo agora a dialogar com o pecado. Dialogar com a serpente. E ele é convincente. O grande problema de Satanás é que ele é convincente. Ele era chefe do exército celestial.
O diabo, ele é estrategista, ele sabe como trabalhar, ele sabe como te pegar. E não esqueça nunca disso que eu disse no início. Assim como no céu você tem um memorial escrito lá, no céu tem tudo sobre você, no livro da vida está toda a sua história. No inferno você também tem um memorial. O diabo sabe tudo sobre você. O diabo sabe exatamente quem você é. Então o inimigo, ele tem exatamente todo o seu histórico. É muito simples. É muito simples. Então, essa coisa, o diabo está debaixo dos meus pés. O diabo, não está, ele não está. Ele está no teu redor querendo te tragar. Ele está no teu redor querendo te pegar. É só ser função do diabo agora, porque ele vai para o lago de fogo. E ele não quer ir sozinho, ele quer que você, criatura de Deus, vá junto. Ele precisa de companhia lá para o lago de fogo. E você? Como você reage diante da tentação? Como você reage quando ele te apresenta os pratos? Como você reage quando ele fala assim, ó, você pode também. Larga de ser boba, Eva. Olha para isso. Você sabe por quê? Essa árvore aí não foi que Deus falou para você não comer? Você não foi, Eva? Ele falou para eu não comer. Então, olha o diálogo. Olha o problema do diálogo. Atrair-me. Ele falou mesmo para eu não comer. Sabe por quê, Eva? É para que você não fique igual a ele. Ele não quer que você se torne como ele, ó, conhecedora do bem e do mal. Ele não quer que você seja como Deus. Larga de ser boba, Eva. É só comer, não vai acontecer nada com você. Você só vai se tornar sábia. Você só vai ter agora conhecimento do bem e do mal. Larga de ser boba, Eva. Só pega. Aí eu começo a parar e conversar com a serpente. Começo a dar motivo para o diabo falar comigo. E aquela ideia vai... O que era antes um pensamento, passa agora a ser uma ideia. Passa agora a encher o meu coração. Passa agora a encher a minha alma. Passa agora a encher meus pensamentos. E vai tomando uma proporção dentro de mim. Fora está tudo tranquilo. Mas agora as coisas começam a acontecer. O inimigo começa agora a preparar situações para evidenciar essa ideia. Evidenciar o problema. Então, aquilo que o meu desejo era ser somente amado. Agora tudo começa a acontecer para mostrar que, tá vendo? Você precisa ser amado. Então, olha lá, começa a trabalhar para que aquele problema seja evidenciado. Entenda isso aí. Aí logo em seguida diz Tiago, olha lá. Logo em seguida ele diz Tiago que, quando eu paro para conversar, essa ideia cresce dentro de mim, a resistência vai sendo minada, porque a Eva olha de novo e fala, poxa, é só ser como Deus. Se eu comer, eu vou conhecer o bem. Isso é uma coisa boa. Ser conhecedora do bem e do mal, é uma coisa boa. Percebe que agora parece ser a ideia, parece até ser boa. O conhecer o bem e o mal, não, mas Deus... Em momento algum, Eva falou, não, Deus falou para não comer. Não vou comer, não. Em momento algum, ela cogita mais. O inimigo, ele é tão serpentuoso, se eu posso dizer assim, ele é tão liso, que em momento algum, ele deixa a brecha para ela cogitar a ideia de que falou, não, um propósito Deus tem, não, eu não vou fazer. Eva não para falar, não vou fazer, ela só fica, Deus falou mesmo para eu fazer, mas... Poxa, eu só não vou ser como Deus, só vou ser como Deus. Não tem problema, não. Aí entra a história do não tem problema, não. Viu que é muito simples, ó, é processo muito simples. Então, eu olho uma vez, desejo, aquilo passa, é a segunda olhada, eu desejo. O inimigo detecta esse meu segundo olhar, detecta esse meu desejo. Aí ele começa ele lança então a seta sobre mim. Essa seta entra, bate no meu coração, encontra morada ou não. E uma vez encontrando morada, essa ideia, o que era antes só um pensamento, passa a ser uma ideia. E vai crescendo dentro da minha alma até se tornar uma necessidade. Até se tornar uma coisa que eu preciso ter. Aí a tentação começa a criar corpo, que é o que Tiago coloca aqui. Mas a cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é ser engodado? É quando eu sou enganado por mim mesmo. Olha que coisa mais doida. Porque eu mesmo começo a me enganar. Aquilo que Deus falou para não fazer, aquilo que eu sei que não é bom, e de repente eu começo a me enganar que não tem nada não tem problema não, eu me engano. Irmãos, lá dentro o Espírito Santo fica assim, ó, tem problema sim.
Joelma, tem problema sim. Tem problema sim, mas por já ter dado ouvido ao diabo, já ter conversado com o diabo já ter lançado em minha mente toda aquela conversa, toda aquela proporção, aquilo foi criando uma proporção tão grande, e eu já não consigo mais controlar a minha vontade, meu desejo de ter aquilo, de receber aquilo que me é servido de tentação. Eu começo a justificar a minha vontade. Poxa, eu só quero ser como Deus, só quero conhecer o bem e o mal. Ou eu só quero ser amado, ou eu só quero... olha, a Bíblia fala que quem deseja episcopado, boa coisa deseja. E eu começo a colocar desculpas para justificar aquilo que nasceu dentro de mim. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, que é quando eu começo a disfarçar que eu já estou contaminado pelo pecado. Que eu já estou contaminado por aquilo que é minha tentação. Então ela vem bem devagarinho, irmãos, a tentação ela vem bem devagarinho. Então quando o Tiago lá, ele fala assim: feliz é um homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado. Exatamente isso, porque ela vem tão devagarinho. E quando eu não perceber, se eu não tiver desenvolvido o caráter de Cristo, se eu não tiver desenvolvido em mim o fruto do Espírito, irmãos, eu não percebo a aproximação do inimigo. Eu nem consigo notar que é a serpente conversando comigo. Ficou tão natural para Eva que ela nem notou que era a serpente, estava batendo um papo com ela. Tão assim, natural que ficou a situação. O inimigo ele não vai usar, não vai vir para você, irmãos, vestido de capa preta, não. Ele vem de uma forma tão natural, tão tranquila que você não percebe. Se eu não estiver ligadinho, eu não percebo. A tentação cresce dentro de mim. O desejo exacerbado cresce dentro de mim. Aí gera em mim a concupiscência, que eu começo a justificar o meu pecado. Aquele desejo começa a justificar. Aí, irmãos, entra a segunda parte que é a mais triste, que é o pecado. Começa a gerar, quando essa concupiscência ela é concebida, ela começa a dar à luz o pecado. Vem comigo aqui, Mateus 15, rapidinho, Mateus 15, 19, está acabando nosso tempo. Mateus 15, 19, olha só, olha o que diz Mateus 15, 19, porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, o adultério, a prostituição, o furto, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, tudo que eu tenho dentro, é do meu coração. Aquilo que eu desejo em meu coração é que vai me contaminar. Por isso que o Senhor fala muito sério. Crentes, entre tudo que você tem que guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando eu falo coração, eu falo a minha mente. O coração do crente não está no órgão, está na mente, é aqui, ó. É aqui que o inimigo lança a sua seta, aqui que ele lança os seus dardos, aqui que ele lança a ideia. É só a ideia. Essa ideia vai gerar dúvida. Mas será que vai morrer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? E essa dúvida ela vai crescendo, tomando proporções horrorosas, até que eu não tenho mais o que fazer, a não ser conceber o pecado. E o pecado, mulher, faz parte da minha vida, faz parte da minha herança. Infelizmente, corre em mim a herança adâmica, corre em mim a necessidade de pecar. Então, de resistir ao pecado é mais difícil que resistir à tentação. Olha, eu vou repetir essa frase. Resistir ao pecado é mais difícil do que resistir à tentação. Porque quando a tentação ela é apresentada, eu posso na hora identificar e falar: para trás de mim, Satanás. Que foi o que aconteceu com Jesus. Quando o bicho chegou até ele e falou assim: olha, está com fome. Olha você aí, quanto tempo você está sem comer. É só umas pedrinhas. Irmãos, seja sincero, era só umas pedrinhas. Ele não ofereceu nada para Jesus, não foi nada. Se lança. Não, depois que ele mandou se lançar, mas antes, pega essa pedrinha, tô aqui, ó. Você está com fome, não está? Então tô, fio. Transforma isso aqui em pão, porque você é poderoso. Transforma isso aqui em pão e come. Só comer, só transformar, porque você é poderoso. Ó. Vai só matar a sua fome. Você não está fazendo nada de errado. Vai ser só matar a sua fome.
Só apresentou uma coisa que era óbvio. Jesus estava com muita fome. Era 40 dias sem comer. Imagina o desespero de Jesus. Mas Jesus olhou e identificou a tentação e falou: ei, Satanás, não é só de pão que vive o homem. Cala a boca, Satanás. Cala a boca. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. É de toda, entenda isso. Eu só consigo vencer qualquer tentação se eu me alimentar da palavra que sai da boca de Deus. É ela que faz a diferença em mim. Ela que vai fazer com que eu cresça e entenda que não há tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação te dará o escape, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Aí eu vejo aqui, deu a luz ao pecado. Pecado concebido. Eu fico complicada porque o inimigo ele é tão inteligente que uma vez que você peca, ele começa. A primeira coisa que ele coloca em você é a culpa, a vergonha. Aí você começa a se sentir, ixi, não posso chegar. Não vou poder chegar. É uma coisa assim, automática. Não vou poder chegar diante de Deus agora. E agora, pequei. Como eu faço? Concebi o pecado. Nasceu o pecado. Estou gerando agora o pecado. Isso é muito interessante. Eu estou gerando o pecado. Enquanto eu ainda estou gerando o pecado, escuta. Enquanto eu ainda gero o pecado, a situação, a como fugir. Pode ver que é um processo, Assim como a santificação, o pecado é um processo. Então, enquanto eu desejei, eu olhei, dentro de mim nasceu a concupiscência, eu começo a justificar, eu começo a querer. Enquanto isso está acontecendo, eu não cometi o pecado, eu ainda tenho como correr. O inimigo ainda está trabalhando. Irmãos, o inimigo trabalha. Vocês, acho que todo cristão aqui que é cristão sabe que o inimigo trabalha para te fazer perder a coroa. Porque Tiago me disse assim, que aquele que não cede, ele receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então percebe que o inimigo trabalha, a única intenção é tirar a tua coroa. A única intenção do inimigo é tirar a tua semelhança. Ele só quer fazer você ser igual a ele. E de repente, sem a glória. De repente, eu concebi, estou aqui só gerando o pecado, mas ainda não cometi. Então, aí a investida do cão é enorme. Mas, uma vez que eu cometa, porque eu pensei, quer saber? Não tem nada não? Quer saber? Ninguém vai me dar nada mesmo. É verdade. Ninguém. Eu vou e pego aquilo que me é tentado. Aquilo que me serviu de tentação, ou seja, o que ele for. Então, eu não estou colocando nomes à tentação, porque para mim, tentação é uma coisa, para você é outra. Então, eu não estou dando nome à tentação. E, de repente, quando eu cedo, eu pego, eu como a fruta que o diabo apresentou. Eu como aquilo que Deus falou para não fazer. Eu pego, quando à medida que isso acontece, diz aqui, Tiago, eu gero o pecado. E quando isso começa a crescer dentro de mim, aí a primeira coisa, o sentimento de culpa. A sensação de vergonha. E agora? Pequei. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me esconder atrás da moita. Eu vou me esconder. Porque eu não tenho mais coragem de chegar diante de Cristo. Olha a função do diabo. Aí ele coloca sobre você uma culpa tão grande. Uma sensação de culpa tão grande como, e agora o que eu faço? Primeira coisa, não vou mais na igreja. Ou se eu for na igreja, eu vou sentar lá no fundo, ninguém perceber, porque estou pecado. E se alguém, uma palavra que sai aqui, de qualquer coisa, foi para mim que ele falou, alguém está sabendo, aí começa a acusação. O mesmo inimigo que te incitou a pecar, é o mesmo que vai te atormentar o tempo todo, porque a intenção é que não sou mais digno, tenho que sair da presença de Deus. Olha que sério, olha o que a tentação promove. Não sou digno, então saio. Enquanto ele não te tirar da presença, ele não vai sossegar com a tua cabeça, não vai sossegar com a tua alma. Entenda isso para que você saia vitorioso hoje em nome de Jesus. Enquanto o inimigo não conseguir te tirar da presença por causa de um pecado cometido, ele não vai sossegar com a sua alma. Então você vai se sentir a última das pessoas, você vai se sentir totalmente tormentado, solitário, porque a tentação, o pecado, ela promove essa solidão, porque eu vou me afastando devagar, eu vou tendo aquele mau humor, e até que eu me afasto, até que chega.
por que você se desviou? Porque eu não resisti. Porque começa todas aquelas desculpas. Mas não sou digno. Volta, filho, Jesus te ama. Não, Jesus me ama. Começa a nascer aquela coisa, Jesus me ama. Se ele me amasse, ele não deixava eu cair. Mas quem escolheu cair foi você. O tempo todo foi um processo. Então a tentação, o pecado é processual. Ele vem devagar. Quem escolheu cair foi você. Deus não se deixa ser tentado e Deus também não tenta. Deus não te tenta. Ele só permite que a tentação chegue até você para te tornar forte. Igreja do Senhor. Então, se você hoje for tentado por qualquer coisa, qualquer desejo que nasça em você, que você sabe que o fim dele é a destruição, o fim dele é a desobediência, entenda, é tentação. E se é tentação e Deus permitiu, é porque ele sabe que você pode resistir. Então entenda isso. Se Deus permitiu que essa tentação chegasse até você, é porque ele sabe que você pode resistir. Você resiste ou não? Você escolhe. Então a tentação, ela é escolhida. Eu cedo ou não? Amém, igreja? Eu cedo ou não? Eu faço ou não? Sou tentado ou não? Vou para o céu ou não? Eu quero ou não? Você escolhe. Você escolhe. Deus não tem culpa se eu cedi. Deus não tem culpa que eu caí. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. A culpa é minha. Então saia nessa manhã com essa ciência que a culpa é minha. Se eu pequei, se eu caí, fui eu quem caiu. Vou me afastar, vou embora da igreja. A igreja não serve mais para mim. Não vou ficar mais. Eu pequei. Estou condenado. Tem denominações por aí que já te condena. Uma vez que você pecou, você já está condenado ao inferno. Estive conversando com uma pessoa esses dias e me estava falando isso. Não, se pecou, acabou, não tem mais jeito, não tem mais volta. Isso me deixou assim preocupado, que eu falei, meu Deus, porque não é o que minha Bíblia me conta. Né? Uma vez que eu pequei, eu sei, pequei, realmente, eu pequei, sou destituído, o pecado ele me afasta de forma assim tremenda de Deus, mas Jesus ele é tão misericordioso. Jesus ele derramou a sua última gota de sangue naquela cruz de uma forma tão dolorida. E quando eu penso, sempre que eu penso na morte de Jesus naquela cruz, dentro de mim, a minha alma, ela fica assim, chorosa, porque foi tão dolorido. Só o fato de chegar até a cruz já foi tão dolorido. Agora imagine estar naquela cruz. Imagina você sofrer, quando você recebe qualquer calunia. Quando a gente recebe qualquer calunia, é tão complicado. Eu não fiz, alguém está falando que eu fiz. Eu pelo menos fico num estado de... Quando acontece isso comigo... Agora imagina Jesus, ele pagando por aquilo que ele não merecia. Ele em tudo foi perfeito, em tudo ele venceu, em tudo ele lutou, em tudo ele venceu o mundo em todas as suas concupiscências, ele venceu tudo. E depois ele foi para a cruz para pagar pelas concupiscências que ele havia vencido, por causa de mim. De mim, ele foi para a cruz. Não foi por causa dele. Fui eu que o coloquei na cruz. Foi os meus pecados que o enterrou lá, que sofreu lá. E de repente eu peco hoje e eu falo, não tenho mais jeito, eu vou embora. Eu sei que não sirvo, não dá. E aí? E aí? Alguém fala para mim, você não serve. Eu acredito que eu não sirvo. E saio da igreja. Me afasto da igreja. Não estou nem falando da igreja. Eu me afasto do Cristo que derramou a última gota de sangue dele lá na cruz para que eu pudesse ter vida. Eu me afasto dele. Olha que incongruência essa minha. Porque se ele morreu, eu me afasto. Aí eu venho aqui, superando essa tentação em 2 minutos. Primeira coisa que eu fazer para superar então a tentação. Uma vez pecado, pequei, caí, sei que fiz, porque a gente peca todo tempo, não adianta. Todo tempo eu peco, todo tempo eu escolho. Irmãos, quando eu abrir meu olho, eu começo o período de escolha. Levanto da cama hoje, ou não, acontece muito comigo isso. Nesse frio ainda, vou trabalhar ou não? Não, vou trabalhar, Joelma. Acontece muito, você o tempo não é assim, todo mundo, acho que todo mundo. Não, hoje acho que dá para... Eu tenho uns dias, porque na escola a gente tem uns dias que eu posso faltar, então eu faço, acho que hoje eu vou usar minha bonadinha, não vou trabalhar não. Joelma, diga se você precisar da bonada amanhã. Tá bom, vou levantar. Pelo menos acontece comigo, não sei vocês. Porque é exatamente isso, todo tempo, quando você abre o seu olho, você começa o período de escolha. Então, pequei.
Vamos superar. 1 Coríntios, corre. 1 Coríntios 10 e 13. Olha o que diz aqui na 1 Coríntios minha. 10 e 13 diz assim, não veio sobre vós tentação, teste, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, entenda uma coisa. Você vai ser tentado, testado, até onde você aguenta. Então, não adianta o inimigo falar para você, vai. Ou você depois você fala, não vou aguentar. Eu cedi a tentação porque eu não aguentei. Mentira minha. Eu cedi porque eu quis. Porque Deus não vai me deixar, irmão, em forma alguma, ser tentado além daquilo que eu aguento. O meu limite, quem conhece é Deus. Não tem aquela história que eu falo assim, Senhor, Senhor, eu não aguento mais, me tira dessa prova, que eu não aguento mais. E eu continuo na prova mais uns 3 anos. Poxa, mas lá atrás eu falei que eu não aguentava. E por que eu continuo lá ainda? Porque Deus sabe o que eu aguento. A minha estrutura é dele, quem me criou foi ele, quem sabe de mim foi ele. E assim é com a tentação. Não vai vir sobre você um teste além do que você consegue carregar. Portanto, seja firme e estai firme, porque o seu Deus não te deixará ser tentado acima do que pode. Fica firme que o diabo foge de você. Então, o tempo da duração de uma tentação na vida do crente é o tempo de eu resisti-lo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, enquanto eu dou corda para ele, eu não venço. Mas quando eu resisto e falo, para trás de mim, Satanás, porque também está escrito, quando eu uso o que está escrito, a tentação foge de mim. E eu venço mais uma etapa. Eu cresço mais uma vez. Eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Amém? Então, a primeira parte. Eu preciso dessa intimidade, conhecer meu Cristo, não ter vergonha de escolher a Deus. E logo em seguida, reconhecer o meu padrão de tentação. Olha aqui comigo, 1 Timóteo 4,16. Para eu terminar, 1 Timóteo 4,16, olha só. Olha o que diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Para eu concluir essa lição sobre a tentação, porque domingo que vem ela continua. Primeira coisa que eu tenho que conhecer, minha irmã, é quem sou eu. É eu saber o que me é tentação. Se aquela novela, se assistir novela para mim é uma tentação, não vou fazer. Se aquilo é uma tentação, eu não vou fazer. Então, eu não vou parar diante daquilo para não ser tentado. Entenda, Deus não está te mandando você correr do pecado. Não, em momento nenhum. Ele fala para você correr da aparência do pecado. Se aquilo pode ser pecado, se aquilo pode parecer pecado, eu tenho que correr. Aquilo não pode ser um motivo para, mas será que é mesmo? Olha a Eva lá, vou olhar. Será que é mesmo? É verdade, Deus só queria. Não, eu só vou me tornar como Deus. Então, é o processo. A aparência do pecado tem que me assustar. A aparência do pecado tem que fazer com que eu corra dele. Isso é muito importante para os cristãos. Conhece-te. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Exatamente isso que o Senhor está dizendo. Que Timóteo diz para mim assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da palavra. Entenda, você estude, você se forme, você se dedique-se a me conhecer, diz o Senhor. Igreja do Senhor, nessa manhã, dedique-se a conhecer o seu Deus. Saiba de que Deus você está falando. Saiba de que Deus que te chamou. Saiba de que Deus que te escolheu. E conheça teu Deus. Ame o teu Deus. Ame a palavra do teu Deus, para que você tudo te vá bem e você consiga resistir às tentações que o inimigo vem te proporcionar. Então, conhece-te a ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Por quê? Porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Porque o problema do pecado é que quando eu cometo ele, consequentemente, alguém ao redor também vai ser prejudicado. Quando um pai de família erra,
a casa toda detona, a casa toda cai, a casa toda sofre aquela consequência. Quando eu peco, alguém que está ao meu redor vai ser prejudicado de alguma forma. Aqui tinha muita coisa para a gente falar, mas não dá tempo. Mas é Davi, você vê Davi, quando ele peca, todo o reino sofre. O pecado traz consequências para você e para os outros, mas a bênção do Senhor, o conhecer a palavra do Senhor, o se livrar da tentação, ela também traz benefícios para mim e para os que estão comigo. A minha casa é estruturada quando eu sou estruturada, meu serviço é estruturado quando eu estou estruturada, quem está ao meu redor é abençoado quando eu sou abençoada. Olha, Abraão, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, mas quem te abençoar também será abençoado. É automático, uma vez você é uma bênção. Sê tu uma bênção, diz o Senhor. Então nessa manhã, seja uma bênção, fuja da tentação, cresça hoje no Espírito. Pede para o Senhor, eu preciso, Senhor, do fruto do Espírito, para que eu resista à tentação que o inimigo tem lançado. O inimigo o tempo todo. Irmãos, estamos vivendo um tempo que agora em diante vai ser cada vez mais difícil resistir. É cada vez mais difícil, eu só resistirei se eu estiver firmado na palavra. E concluindo aqui, eu vou para que a tentação fuja de mim. Antes que eu cometa o pecado, antes que eu gere a morte. Porque a tendência da tentação, uma vez que eu cometi, eu vou morrer espiritualmente. A tendência do pecado é gerar a morte. Uma vez isso acontecendo, primeira coisa, a última coisa que eu tenho que fazer para eu superar a tentação é pedir ajuda. Peça ajuda. Não se esconda do seu Deus. Não faça como os dois lá que se escondeu. Senhor, onde tu estás, Adão? É que eu ouvi a sua voz e me escondi. Mas como você sabe? É porque eu pequei. Não precisa disso. Peça ajuda. Em Provérbios 28 diz assim, ó. Olha o que o Provérbio 28 disse. 28:13, ó. O que encobre... Escuta só isso para eu terminar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Ele vai ficar batendo lata o tempo todo, vai ficar batendo a cabeça o tempo todo, se disfarçando o tempo todo, vivendo uma aparência o tempo todo. Ele nunca prosperará. Mas, esse sempre tem um mais, essas vírgulas são maravilhosas na Bíblia. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não é o confessar e amanhã eu faço de novo, que é só um remorso, não. É o confessar e o deixar. Uma vez que eu percebi, eu até pequei, eu até fiz, mas Senhor, socorre-me, aleluia. Senhor, Davi já estava lá no pó, ele gritou, Senhor, socorre-me. Deus automaticamente, irmãos, quando você pede ajuda do seu Deus, lembra que eu acabei de dizer, esse Jesus foi por mim que ele morreu. Ele não vai deixar, Deus não vai permitir que aquela gota lá, aquela última que saiu já com água, que caiu assim, ó, que movimentou tudo, que a terra treme. Deus não vai permitir que eu me perca se eu realmente pedir ajuda. Uma vez que eu pedir ajuda, peça ajuda do seu Deus hoje. Então, não sei como você está aí no seu lar, não sei qual a situação espiritual, eu não sei como você foi tentado, eu não sei o que o diabo prometeu para você, mas uma coisa eu posso te dizer, que Jesus hoje te garante a vitória pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, amém? Então seja vitorioso hoje em nome de Jesus, peça ajuda hoje em nome de Jesus. Então só entenda esse processo, eu primeiro olho, o diabo detecta a presença do desejo, trabalha no desejo em mim. Uma vez que o desejo aconteceu, a concupiscência começa a nascer, eu começo a justificar esse negócio. E se eu não pedir ajuda antes de consumir, eu cometo o pecado. Uma vez cometido o pecado, ele me gera a morte. Mas se porventura eu já pequei, não deu tempo de você ouvir essa lição antes, e você já pecou, já cometeu, eu tenho um conselho de João, filhinhos, hoje você tem um advogado que está hoje aqui sentado e falando assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Tenha uma manhã abençoada em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, irmãos. Que aula maravilhosa. O hino 213 da harpa cristã, ele diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar. Firme na tua rocha, me faz triunfar. Não, ó crente, mina o teu mal. Pode continuar, igreja. De queda fatal, em Jesus tens a calma, da vitória minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Glória a Deus. Deus continue abençoando a missionária Joelma por essa palavra. Não perca essa aula. Compartilhe, inclusive, irmãos, aí do YouTube, vocês que vão estar acabando de assistir essa aula. Não deixe de compartilhar com seus amigos, com a sua família. Deixe o seu like aí também para dar bastante engajamento para o nosso canal. Aos irmãos que estão aqui presentes também, às 8 horas da manhã nós temos a Escola Dominical online, né, que é para os nossos irmãos do YouTube. Mas se você quiser estar participando também, pode vir, que é uma aula melhor do que a outra. A aula do domingo passado foi muito boa, essa foi excelente, e a do domingo que vem vai ser melhor ainda, tá bom? Vamos ficar de pé, fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, e logo após as 9 horas, o culto com a melhor idade, tá bom? Senhor eterno Deus, Pai de poder e de glória, nós te agradecemos, ó Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor amado, por essa palavra que foi ministrada aqui nessa manhã. Pai amado, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor. Pai amado, que nós venhamos fugir da aparência do mal. Senhor, nos livra, Senhor amado, de todo mal, Senhor. Nos guarda, Pai. E, Senhor amado, nós pedimos a Ti também, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha estar ao nosso lado, para que juntos possamos, ó Pai, chegar, Senhor eterno Deus, às mansões celestiais, ó Pai. Nós pedimos a Ti porque sabemos que o Senhor é um Deus que pode fazer, Senhor eterno Deus, na nossa vida, além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Assim nós pedimos a Ti e Te agradecemos, ó Pai. Desejamos, Pai amado, ser cheios de Ti a cada dia, Senhor. Estenda suas mãos à frente. Que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces e ricas consolações do meu amigo Espírito Santo sejam e estejam com vocês, hoje e para sempre. E todos juntos vamos dizer: amém. Adeja 2021, honrando a Deus e a sua palavra. Glória a Deus.